Olá, amados do Senhor, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Identidade Divina Florescendo em Cristo. Você é muito bem-vindo por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, de ativar os sininhos das notificações para você não perder nenhuma novidade por aqui. Deixa seu curtir, o seu comentário, que eu vou amar saber o que você tem achado sobre esses temas que eu tenho trazido por aqui. E se você tiver alguma sugestão de tema, deixa aqui também nos comentários. E o tema de hoje é: que mesa você tem sentado? Nós sabemos, os ambientes que nos colocamos acabam nos influenciando. Sim, você foi inserido em uma família, você nasceu ali em uma família, foi cuidado por ela. A sua personalidade foi, até os 7 anos, ela foi moldada de acordo com os padrões que você foi criado. E você acaba levando isso para sua vida adulta. E é claro que depois vem as influências das amizades, dos locais onde você vai, em escolas, em lugares que você vai passear, ou até se não for, o isolamento também acaba moldando um pouco essa personalidade. E isso eu quero já dizer que é diferente de um temperamento. Temperamento é algo que você já recebe e que também não existe um melhor que o outro. São características, mas que você pode sim ir se desenvolvendo, mas vem de uma essência. É como se fosse assim, como eu reajo a algumas coisas, como eu reajo a algumas situações. E a personalidade, ela vai sendo moldada, ela vai sendo modificada. E os ambientes, eles acabam contribuindo mais de 95%. É um número muito alto, certo? E agora você é adulto, que é com quem eu vou falar hoje. Que mesa, que ambiente você tem se colocado? Porque às vezes você pode falar, não, eu vou no culto, eu oro, ali eu levanto a mão, louvor, mas depois durante a semana você vive completamente o contrário daquilo. Então, para ir para a igreja você escolhe uma roupa ali modesta, mas você sai daquele ambiente, aí você tem amigas que usam várias roupas, às vezes até indecentes, e para você se sentir incluída ali nesse grupo, você acaba usando igual. E aí você vai em um outro ambiente onde as pessoas estão falando palavrão e você também começa a falar. Onde as pessoas começam a falar mal dos outros, a fofocar, e você também começa a fazer isso. Ou até em grupos. Então, às vezes você pode falar, eu não tô saindo, eu fico mais em casa, mas em que grupos que você tá? Grupos do WhatsApp. Quem você anda seguindo nas redes sociais? O que essas pessoas estão postando? Porque às vezes a gente fica falando que eu não sou influenciável, isso não vai me afetar. Mas a gente acaba sim se afetando. Você pode sim ter um princípio, saber ali, até ler a Bíblia todos os dias. Mas se você ficar com pessoas que só reclamam, pessoas que ficam falando mal dos outros, você vai acabar repetindo esses padrões. Por quê? O nosso cérebro, ele acaba aprendendo por repetição. Então, aquilo que a gente vê repetidas vezes acaba moldando a forma como a gente pensa sobre o mundo. Então, se você assiste séries, novelas, onde ocorre muita traição, muita coisa assim, muita violência, pode até se espantar, se assustar ali de primeiro ponto, mas se você começa a alimentar aqui o seu cérebro com aquilo direto, em algum momento aquilo não vai te assustar mais. Hoje em dia, as pessoas acabam trazendo coisas que nem são belas, coisas meio que falam que é desconstruídas. Então, tipo, vendem sapato sujo e sapato rasgado, dizendo que é algo bonito, e às vezes poderia até causar um espanto em algum momento, mas hoje em dia as pessoas olham e falam que aquilo é uma arte, que é bonito, e acaba que tudo vai entrando de forma inconsciente e depois você tá fazendo isso na sua própria vida. Então daqui a pouco você foge completamente da sua essência, porque você tá se alimentando de muitas imagens, de vidas, que na verdade não é nem o que Deus tem pra você, na verdade às vezes não é nem o que você queria, mas de tanto olhar, de tanto ver, se torna normal e isso acaba realmente influenciando, mesmo que de forma indireta. Às vezes de forma direta e às vezes de forma indireta.
Você olhou um vídeo, aquilo não te agradou, não significa que aquilo já vai entrar ali no seu coração e tal, não é isso. Mas eu estou dizendo o que você tem alimentado constantemente, que mesas você tem sentado. Virtuais, como eu estou dizendo aqui, livros, que livros você lê, que vídeos você fica vendo, que filmes você coloca, que você escolhe. Então, como eu disse, às vezes não é 1 hora, 2 horas de culto que você assiste ali, que você participa, mas depois o restante dos dias, das horas, você está se alimentando tanto de influencers, de conteúdos ali que te leva para um outro caminho, quanto também a sua mente. O que está na sua mente? O que está no seu coração? É claro que essa parte externa, a gente entende que a gente está aqui no mundo e a gente não está dentro de uma bolha. Então, o principal ponto é sim a gente guardar o nosso coração, guardar os nossos pensamentos, porque é aí que vai estar toda a diferença. Isso é de fato, isso é real. Mas quando você puder escolher, que você possa escolher ambientes que te elevem, não pessoas ali que você às vezes até compartilha um sonho, uma ideia, até de forma indevida, de forma às vezes que você não tinha talvez conhecimento, discernimento de saber que mesa que você estava sentado, e você acaba compartilhando o que não deve compartilhar. Ou sonho, ou até problemas que você precisa ali enfrentar, e você compartilha na mesa errada. E você acaba escutando um conselho que não é vindo de Deus. Ou você alguém acaba jogando um balde de água fria para que o seu projeto não ande, não vá para frente. Então, você precisa saber onde você está sentado. E agora, um outro ponto. Tem lugares que você precisa sentar e você vai aprender com essas pessoas. E vai ter lugares que você vai precisar sentar e que você não se deixe influenciar por essas pessoas, mas que você possa ser luz nesse ambiente. Sim, vai ter momentos que você vai precisar ser luz num ambiente onde as pessoas ali precisam disso. Então aqui não é um vídeo para dizer que você vai ficar olhando para as pessoas e julgando. Esse é joio, esse é trigo, esse é lobo, esse é ovelha. Porque quem vai fazer esse julgamento é só o Senhor, é só Deus que faz. Aqui é para que você saiba o que tem que sair da sua boca, o que tem que entrar no seu coração, e que você possa sim ser luz e não ficar se influenciando com essas pessoas, mas que você também se alimente de coisas boas, para que você se fortaleça, para que no momento que você for colocado numa roda onde você precisa falar, colocar, se posicionar, que você posicione com firmeza. Porque se você tiver ferido, quebrado, com certeza é a mesa que vai te puxar. Entende? Então, às vezes, se você pensar, eu vou evangelizar em tal lugar, e aí depois as outras pessoas que acabam te puxando para aquele local e não você. Então que você possa ser luz onde você for, que essa força ela não vem de nós, não vem de você, ela vem do Senhor. O Senhor, Ele usa pessoas, Ele pode me usar, Ele pode te usar. Mas primeiramente a gente precisa se fortalecer na palavra. São guerras e guerras espirituais. E para nós vencermos, nós precisamos sim usar essa arma, a arma da verdade, se alimentar constantemente da palavra de Deus. Leia sempre a Bíblia, saiba a verdade que está ali no Evangelho. Viva de fato o Evangelho, porque dizer que é cristão é muito fácil a gente falar. Mas viver a cada dia, a gente sabe que é de vitória em vitória. E cada dia a gente lutando contra a nossa própria carne e vencendo. Então, como eu disse, às vezes a gente até coloca uma culpa no outro, mas não, aqui eu tô falando até de você. Cuide também dos seus pensamentos. E como a gente pode lutar? Vamos lutar com oração, com gratidão, com muita fé, com muito louvor, com muita adoração. Então, essa é a mensagem de hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo.